Hello, titia chegou, minha gente. Hoje eu vou fazer a leitura de um texto, talvez alguns de vocês já conheçam. É uma reflexão, na verdade, cujo título é Tudo que Deus faz é perfeito, tá? Desconheço a autoria, mas vamos lá. Há muito tempo, num reino distante, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Tinha, porém, um súdito que sempre lhe lembrava dessa verdade. Em todas as situações dizia: meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito, ele nunca erra. Um dia, o rei saiu para caçar juntamente com seu súdito, e uma fera da floresta atacou o rei. O súdito conseguiu matar o animal, porém não evitou que Sua Majestade perdesse o dedo mínimo da mão direita. O rei, furioso pelo que havia acontecido e sem mostrar agradecimento por ter sua vida salva pelos esforços de seu servo, perguntou a este: E agora, o que você me diz? Deus é bom? Se Deus fosse bom, eu não teria sido atacado e não teria perdido meu dedo. O servo respondeu: meu rei, apesar de todas essas coisas, somente posso dizer-lhe que Deus é bom e que mesmo isso, perder um dedo, é para o seu bem. Tudo que Deus faz é perfeito, ele nunca erra. O rei, indignado com a resposta do súdito, mandou que ele fosse preso na cela mais escura e fétida do calabouço. Após algum tempo, o rei saiu novamente para caçar e aconteceu dele ser atacado, desta vez, por uma tribo de índios que viviam na selva. Estes índios eram temidos por todos, pois sabia-se que faziam sacrifícios humanos para seus deuses. Mal prenderam o rei. Passaram a preparar, cheios de júbilo, o ritual do sacrifício. Quando já estava tudo pronto e o rei já estava diante do altar, o sacerdote indígena, ao examinar a vítima, observou furioso: este homem não pode ser sacrificado, pois é defeituoso, falta-lhe um dedo. E o rei foi libertado. Ao voltar para o palácio, muito alegre e aliviado, libertou o seu súdito e pediu que viesse em sua presença. Ao ver o servo, abraçou-o afetuosamente, dizendo-lhe: meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Você já deve estar sabendo que escapei da morte justamente porque não tinha um dos dedos. Mas ainda tenho em meu coração uma grande dúvida. Se Deus é tão bom, por que permitiu que você fosse preso da maneira como foi? Logo você que tanto o defendeu? O servo sorriu e disse: meu rei, se eu estivesse junto contigo nesta caçada, certamente seria sacrificado em teu lugar, pois não me falta dedo algum. Portanto, lembre-se sempre, tudo o que Deus faz é perfeito, ele nunca erra. É aquele tipo de reflexão simples, mais direto ao ponto, e que nos faz, realmente realizar até um exame ou um trabalho de rememorar algumas fases ou etapas ou situações das nossas vidas, onde aquilo que parecia tão errado no fundo se mostrou um grande bem. Há males que vêm para bem. O servo que sempre dizia que Deus é perfeito, é mandado, Não, primeiro acontece o ataque, O servo e o rei saem para passear, o rei é atacado, perde um dedo, o servo consegue, inclusive, matar a fera que atacou o rei, e ele, ingrato, porque ele poderia ter agradecido, olha o julgamento aqui, a condenação, ele poderia ter agradecido o servo por ele ter saído vivo, mas ele preferiu prender, mas não é que ele preferiu, veja como tudo acontece, ele manda o servo para a prisão, sai para passear, é capturado,
por uma tribo que participava, né, de rituais de sacrifício e não é sacrificado justamente porque não tem um dedo. E o servo então é libertado, né? E mesmo assim o rei continua não entendendo uma parte da história, né? Como é que Deus permitiu que o servo fosse preso? Ele manda prender e Deus é que leva, né, a culpa, entre aspas. Não, mas se eu estivesse lá, né, o servo disse, se eu estivesse lá, eu teria sido sacrificado, porque eu sou perfeito, eu tenho o corpo perfeito. Então veja, né? Como é que Deus permite? Essa é uma pergunta que às vezes quando eu vejo em comentários eu falo, eu não consigo entender. Me desculpem, eu não consigo entender. Tudo é consequência. E eu sei que às vezes a gente vive momentos tão desafiadores que a gente sequer cogita essa possibilidade de aceitar que tudo é consequência. Mas é. E quando a gente aceita esse pensamento de que tudo é consequência, automaticamente a gente entende que nós somos condutores das nossas vidas. E se as consequências dos meus atos não me agradam, o que eu preciso modificar? A minha conduta, os meus atos. Para muita gente, liberdade é um peso. Por isso que é mais fácil jogar nas costas dos outros. É bico jogar a culpa nos outros. Assumir a responsabilidade é coisa para gente corajosa. Então esse negócio de Deus permitiu, como é que Deus permite? Deus permitiu. Deus dotou o homem de inteligência. Entre outros atributos, agora o homem tem liberdade para utilizar do jeito que quer. Tem um exemplo que eu vou dar aqui bem bobinho, mas eu acho que pode... gente, desculpa aí, que pode ilustrar, que é o seguinte. Pensa lá em duas pessoas, dois irmãos, que bebem. Vamos dizer assim, não vou nem dizer que são viciados, bebem socialmente. Um bebe, enche a cara e vai dormir. O outro bebe, enche a cara e fica enchendo os pacová de todo mundo. O problema é a bebida? O outro lá que é cheio de ódio, matou porque bebeu. Mentira, matou porque já tinha a índole já. Se todo mundo que bebesse matasse, já não existia humanidade há séculos. Então, assim, tem sempre a coisa de responsabilizar algo fora, né? E dentro, como é que faz? Então, se eu sou responsável, eu tomo posse disso aqui, vai ser do jeito que eu quero, quem manda aqui sou eu. Cala a boca, já morreu, eu. Tudo que Deus faz é perfeito. Se vocês puderem, em algum momento, parem e reflitam sobre situações das vidas de vocês em que determinado momento que parecia algo tão terrível, tão sem solução, depois se mostrou como algo que se reverteu numa situação muito benéfica. Todo mundo tem 1, 2, 3, 10 histórias dessa para contar. A gente precisa entender que nós somos responsáveis e co-criadores das nossas vidas. E a gente também precisa entender que culpa não é remédio para nada. Ao contrário, nem autoculpa, nem culpar os outros. Culpa em geral, né? A pior que tem é a autoculpa, claro. Mas que isso não leva ninguém a lugar nenhum. A gente precisa trabalhar muito essa questão. E olhar a vida como ela de fato é. Erros, acertos, tropeços, quedas, né? O erguer-se depois de uma queda, o errar, o corrigir, né? O acertar, o evoluir. A vida é evolução. E num mundo de terceira dimensão, a evolução
se dá na dualidade. É engraçado como às vezes as pessoas pedem tanto para Deus, e quando as coisas começam a acontecer, elas amarelam, como dizem por aí, né? Amarelou. Por isso que eu falo, toma cuidado com o que você pede, porque o universo traz. Às vezes a gente pede coisas que a gente não tem condições de bancar. Por isso que é importante sentir-se merecedor para receber. Esse servo, né, a história desse servo principalmente, é uma história de fé, né? Porque mesmo sendo preso, vamos dizer, injustamente, mas havia um propósito naquela prisão dele. Foi a prisão que o livrou da morte, certa. Se ele tivesse sido pego com o rei, certamente ele não teria se salvado. Então, eu acredito que eu gosto muito desses textos, essas fábulas, essas histórias, e pouco me importa se são reais ou não. Real é a mensagem que é transmitida, porque nos faz refletir sobre muitas coisas. Do quanto a gente ainda precisa trabalhar aquele grãozinho de mostarda, né? Aquele grãozinho de mostarda, não. Aquela virtude que, se for do tamanho de um grãozinho de mostarda, move montanhas. Porque dizer eu tenho fé é muito fácil. Como diz minha mãe, para falar até papagaio fala. Sentir é outra história. Viver, o sentimento é outra história. E viver pela fé é o que tem sustentado a muitos de nós. E quanto nos fortalece viver na fé. Aprender a viver na fé, pela fé, com fé, transforma a vida de qualquer ser humano. Porque você sabe que existe uma força, um poder, uma fonte maior que tudo é, mas que habita dentro de nós. Eu acredito que um dos maiores desafios que nós temos hoje é justamente esse entendimento dos deuses que nós somos. No sentido de parar de acreditar que todo poder vem de fora, que só seres externos, né, podem nos ajudar. Isso não é verdade. Eles nos ajudam, mas nós temos esse poder dentro de nós. E unir o nosso poder ao deles faz toda a diferença. Tudo que Deus faz é perfeito. A gente só consegue entender isso depois de atravessar a tempestade, né? Em meio a ela, a nossa visão, além de limitada, né? No meio de uma tempestade, a nossa visão fica turva, né? Pela chuva, pelo vento. Mas depois que passa, você enxerga tudo com clareza. O céu fica ali, depois de uma baita de uma tempestade, né? E o céu abre novamente, ele é completamente diferente. É um céu muito mais limpo, límpido. É assim também, né? Uma analogia na vida. Depois de uma tempestade, passado algum tempo, a gente consegue enxergar melhor as situações. E consegue muitas vezes entender o porquê daquelas situações. É aquilo que eu falo, a pergunta não é por que comigo, é o que essa situação está me ensinando. E quando a gente atinge esse ponto e identifica o que a situação está nos dizendo, fica mais fácil. Fica, vamos dizer, fica mais leve. A gente consegue fluir, vamos dizer assim. Porque, apesar de tudo que nos mostram, não precisa ser pesado. Não precisa. Não precisa mais ser como sempre foi. Esse sempre foi assim, não quer dizer que precisa continuar. Para isso a gente precisa soltar um monte de
pesos desnecessários, deixando-os pelo caminho. E carregar aquilo que realmente nos pertence e de fato faz diferença, né, nas nossas vidas. Entender que tudo é parte de um grande plano gigantesco e maior. E mais do que entender que tudo faz parte de um plano, entender que nós somos esse plano sendo executado aqui. Nós somos o plano. Quão grandioso isso é. E entender que nós somos parte do plano ajuda também a modificar um pouco a visão que nós temos de nós enquanto vítimas, enquanto coitados, enquanto seres, né, insignificantes. Não, nós não somos nada disso. Eu sei que eu tenho repetido muito isso, mas esta é uma das minhas missões. Fazê-los entender a preciosidade que vocês são. Como centelhas, como filhos da fonte, como deusinhos, deusinhas, seja lá o que for. No sentido de que vocês entendam o quanto vocês são importantes e valiosos, especialmente neste momento que o nosso planeta atravessa. Confiar em Deus, confiar no seu Deus interno, né, interior, confiar no seu eu superior, confiar nas forças espirituais, confiar em você, no seu coração, confiar na sua intuição, hoje faz toda a diferença. Toda a diferença. E quanto mais a gente exercita isso, mais isso se consolida e se fortalece dentro de nós. Tudo que Deus faz é perfeito. Como nossa visão ainda é limitada, existe uma dificuldade de entender muitas coisas, até porque faltam peças no quebra-cabeças no qual nós estamos inseridos. Nós somos podemos dizer que nós também somos uma dessas pecinhas desse quebra-cabeças que está se montando, né? E como pecinhas a gente não tem a visão do todo. Ele tem, ele sabe. E tudo está sendo conduzido da forma que precisa ser conduzido. E juntos, unindo forças, nós temos condições de atravessar tudo o que está acontecendo e sair fortalecidos de toda essa questão. Portanto, crianças, antes da gente perguntar por que Deus permite certas coisas, vamos tentar trabalhar de uma outra forma. Se tudo o que está acontecendo, se tudo o que acontece na minha vida tem a minha participação, seja como um agente direto ou como uma força atratora. Atratora, existe isso, Márcia? Vocês me desculpem se eu falei errado, ou força de atração, né? Se eu sou a agente que atrai aquela situação, eu preciso aprender alguma coisa. Então não é como Deus permite. É o que, mais uma vez, é o que eu preciso aprender com essa situação. E tá tudo bem, gente. Eu acho que a gente precisa aprender a levar a vida com menos drama e com mais lucidez. Maturidade. Maturidade emocional. É o que a gente precisa desenvolver. Eu sempre questionei por que não se ensina, né, educação emocional nas escolas. A gente sabe o que é o sistema de ensino e não seria interessante para eles de fato. Mas eu tenho certeza que numa educação de futuro, educação emocional será um dos pontos, se é que isso vai ser necessário. Porque lidar com emoções, lidar com as próprias emoções é fundamental. Para que a gente não descambe para os extremos, que é o que nos prejudica no final das contas. Então, olhar para as situações com simplicidade. Se isso aconteceu, o que eu posso extrair dessa situação? O que eu posso aprender com essa situação?
O que eu posso aprender com essa pessoa? E seguir. Não dá mais tempo de ficar remoendo, sabe, muitas vezes se massacrando, se castigando, se torturando. Não, gente, é perda de tempo e de energia, e ambos são valiosíssimos nesse momento. Eu vou deixar essa reflexão hoje, esse vídeo não vai ser tão longo. É uma reflexão que, apesar de curta, é profunda, para que a gente reflita neste poder que é Deus e que habita dentro de nós, cujo plano traçado por Ele ou pela espiritualidade que seja, é perfeito. Que tudo aquilo que vem para a nossa vida vem de fato por algum propósito, por algum motivo, mas com um objetivo certeiro: nos ensinar e nos ajudar a evoluir. 2, 3, 4, 10 motivos, mas todos visando realmente o nosso fortalecimento e a nossa evolução. Tá bom, minha gente? Fiquem com Deus. Um grande beijo e até amanhã.